Welcome all of you to the Values series. Sejam todos bem-vindos para a série Valores para a Vida, episódio 74, Doçura. E antes de começarmos, vamos ficar um minuto em silêncio e invocar a presença do Ser Supremo. So welcome all of you to the Então, sejam todos bem-vindos ao episódio 74 sobre doçura. E hoje nós temos dois palestrantes muito doces, a irmã Dipti e o irmão Ashish. Então, antes de passar a vocês, muito obrigado por estarem cá. Eu gostaria de falar algumas palavrinhas sobre os dois. Já estiveram nos workshops. Então, a Dipti é estudante, professora da Brahma Kumaris há cerca de 36 anos e é coordenadora da Brahma Kumaris em Joanesburgo. Ela também serve como coordenadora nacional do programa Living Velhos, Valores para a Educação na África do Sul. Muitos conhecem ela por fazer parte da equipa do Progresso do Internacional de Jovens, acho eu que sim. E há cerca de 30 anos ela dá esse apoio a nível da área da educação. Então, muito bem-vinda, irmã. Ele não enviou muita coisa na sua biografia, mas o irmão Ashish tem algumas linhas só. Pratica a meditação Raja Yoga. Ele realizou que os ensinamentos da Brahma Kumaris têm esse poder transformador da meditação através dos bons votos, compaixão, coração pleno, e aplica todos esses ensinamentos em todas as áreas da sua vida. É líder a nível da aula, a nível de empresas para jovens. Em forma de poema, a apresentação deles é sobre a doçura. Então, a irmã Dipti e o irmão Ashish são exemplos vivos de doçura, porque o Todo-Poderoso está constantemente na consciência deles. E através das ações, eles demonstram como desenvolver unidade, porque eles estão sempre na consciência da alma. Ambos nos ensinam como se tornar personificação de grandeza e desenvolver as habilidades e qualidades sutis de delicadeza. A vida é tão complicada com pessoas cheias de amargura, porque estão sob o feitiço da consciência do corpo. E então agora estar na companhia do Supremo nos faz perceber a nossa completude e nos mostra um novo raio de esperança neste momento de trevas. Agora, olhamos uns para os outros e nos alegramos com o nosso brilho, esquecendo todos os nossos fardos e experimentando a bem-aventurança da leveza. Então, vou agora pedir à irmã Cláudia para dar as boas-vindas a eles. Agora é consigo, Cláudia. Bom dia, boa tarde para alguns, boa noite para outros.
Então, um bom prazer, uma honra dar as boas-vindas a vocês os dois. A Deep já esteve conosco, o Rashi é a primeira vez. Então, boas-vindas para os dois. Então, essa doçura, essa virtude da doçura, hoje em dia, quer nas almas e quer na comida, há muita... falei uma palavra, tipo, coisas que são falsas, vamos dizer assim. Então, oferecer essas flores brancas e vermelhas para vocês os dois. Recebam essas flores do Canadá. Então, muito bem-vindos no nosso programa. Obrigado, irmão Cláudia. E antes de passarmos a umas instruções aos idiomas que podem escolher, aqueles que já estão cá já estão a ouvir. Eu devo dizer que deve ser uma virtude um pouquinho difícil de falar. E algo, se quiser, por exemplo, como a Cláudia disse, essa doçura artificial, foi a palavra que fugiu um bocadinho. Portanto, enviem as perguntas que vocês quiserem no bate-papo e depois eu vou conversar com eles a seguir a palestra. Depois vamos ter 15 minutos de perguntas e respostas, depois a programação e depois meditação. Então, obrigado, irmão Manoj. Obrigado. E também a toda a equipa. É uma honra estar aqui. E eu vi como uma maravilhosa oportunidade de estar aqui com a Dipti, que já conheço há muitos anos. E passamos 90% da nossa conversa a falar de muitas coisas, mas só 10% sobre doçura. Mas essa conexão é como se o tempo nunca passasse. E tivemos muito conectados com o tema de hoje. E como fazer surgir essa doçura nos nossos relacionamentos de uma forma genuína e autêntica. Então, quis começar assim porque começar tipo a fluir essa conversa, a perguntar a Shristi Dipti, ela partilhar alguns aspectos da doçura antes de nós entrarmos numa conversa, digamos, mais natural. Manoj Bhai disse, isso é essa qualidade, essa virtude, não é necessariamente algo que nós escutamos e passamos ao nível do curso do Raja Yoga, e nas profundezas do que é que significa ser doce. Mas eu reconheço que mesmo antes de ter o conhecimento, havia sempre esse conceito de rotular as pessoas como almas doces, ou doce alma. Então eu sentir como essa capacidade de estar tipo nesse calor, por assim dizer, na companhia de outras pessoas. Como foi dito também, essa doçura artificial, que é esse reconhecimento de alguém que não está sendo muito doce. Então, foi uma conversa muito real, autêntica, para que nós possamos, então, digamos, desempacotar este tema e revelar as qualidades que sublinham esta virtude. E creio que estamos todos na mesma página imediatamente, por assim dizer, e estar conectados com os ensinamentos da Dijan, que ambos, ela foi tipo a nossa mãe espiritual, portanto, muitas das suas aulas são como inspirações nesse tema. Então, refletir sobre isso foi muito profundo. Então, fazer essa pergunta a Dipti, qual é a definição da doçura? Porque nós entendemos a doçura, mas talvez, como é que nós podemos trazê-las em palavras, mas nas suas palavras? Como é que nós podemos
começar a desempacotar, desembrulhar esse tema. Obrigado, irmão Ashi. Como ele estava a dizer, às vezes nós podemos ir para uma virtude a nível consciente e dizer o que é a doçura, quais são os componentes da doçura. Mas ontem foi uma experiência verdadeira para mim daquilo que é doçura, onde a doçura é a expressão de algo muito mais profundo, algo muito mais puro, algo muito mais enraizado na verdade. Esse sentimento de um profundo de pertença que é eterno e original. Eu penso que ontem, quando nós estávamos a conversar, a fragrância dessa conversa era uma fragrância muito doce. E eu pensei sobre isso. Eu disse, quais são os ingredientes que residem em você e em eu? Quando eu desliguei o telefone, e uma delas foi esse amor puro, e depois foi a conexão, uma conexão genuína, um reconhecimento de cada um, um compromisso comum que nós tínhamos. E depois, o nível da autenticidade. Nós fomos os dois nessa jornada juntos. Então, manter essa autenticidade enquanto estamos a trabalhar, e ter essa capacidade de abraçar, vamos dizer assim, ou de envolver através dessa autenticidade. Portanto, foi um fluir tão bonito. E também transparência. É uma piada secreta que nós tivemos a rir, mas a honestidade da jornada. Eu penso que muitas dessas componentes são as que dão as impressões, ou as expressões da doçura. Às vezes as pessoas dizem, eu tenho que ser doce. Mas você não pode ser doce. A doçura é a fragrância. A doçura é o sabor, é o gosto, é aquilo que sai, que é muito, muito mais do que pode ser tipo trocado. É uma experiência muito bonita a nível divino. Isso para mim, essa jornada, ela começou muito bem quando nós começamos a falar ontem à tarde. Estava também a ressoar com isso, porque os seres humanos, eles entram nessa intimidade, que essas qualidades que emergem em mim, onde nós somos capazes de encontrarmos um com os outros a nível daquilo que é mais profundo. E esse nível de intimidade permite que os corações se encontrem e fiquem juntos, alinhados. Então eu sinto que essa conexão, onde verdadeiramente ela acontece, são todas as qualidades que nós expressamos. E isso torna-se presente muito naturalmente. Então esse nível da confiança, da abertura, da transparência, da honestidade, isso existe de uma forma muito verdadeira. Então eu gosto dessa palavra muito, intimidade, porque ela significa intimidade, ou seja, é algo que permite a mim mesmo de ser revelado. E permite que a outra pessoa seja revelada, ou seja, nas palavras em inglês, ver essa intimidade, ou seja, ver dentro. Então, esse ser genuinamente por dentro, onde não há essa violência. Então, manter essa presença, de manter um certo tom, escolher bem as palavras que se usa, haver maturidade de como expressá-las, mas igualmente é como trazer a genuinidade nos relacionamentos. Então essa intimidade nos relacionamentos, talvez você possa assim
Eu penso que é muito interessante. As palavras que você escolheu são interessantes, porque eu penso que hoje as pessoas elas podem estar juntas, mas não conectadas. Há muitas pessoas que estão juntas, mas falta uma conexão. E quando eu posso conectar, é algo como nós dizemos, algo que seja doce, que seja, como é que eu vou dizer, tipo envolto por estar unidos. Então, essa doçura é algo que coloca-nos juntos, por assim dizer. Uma combinação. Hoje em dia muitas pessoas estão juntas e dizem que temos que estar juntos, mas é essa conexão. A conexão é algo que é completamente diferente. Então, quando há essa conexão, as coisas começam a acontecer. Então, as coisas fluem. Eu estava a pensar nesta manhã, na Amrit Vela, na minha meditação matinal, eu disse a Deus que hoje eu vou ter que falar sobre doçura. E esse era um momento tão doce, porque então era esse sentimento que você estava conectado comigo. Então, esse momento que traz uma doce conexão, isso é como uma verdadeira energia nesse momento, porque é esse tipo de conexão. Então, eu penso que mesmo as pessoas hoje, esse tipo de conexão está a faltar. Elas podem estar amorosas umas com as outras, estarem juntas. As pessoas podem estar juntas. Uma palavra aqui, eles como se eles não tivessem. Como é que eu posso traduzir isso? É como se eles estivessem colados, vamos dizer assim, não sei se seria a palavra mais certa para isso. Mas nós temos que dar tempo e espaço também. Porque nos nossos relacionamentos, a conexão. E como nós falamos hoje, não é sobre fazer tipo uma espécie de colocar uns paninhos quentes, por assim dizer, e não tem que haver essa união de estar juntos. Portanto, essa qualidade da doçura tem um grande significado nos relacionamentos. Então, esse empenho, por exemplo, que alguém pode fazer, e são capazes de segurar isso, e não importa que seja o relacionamento, pode ser duas pessoas que podem estar envolvidos em alguma situação e não tem essa capacidade de superar. Portanto, ambos teriam que ter essa qualidade do autorrespeito e ser capaz de articular, comunicar de uma forma autêntica e genuína, sem violar os direitos dos outros, sem fazer força, ou utilizar uma linguagem não apropriada dentro das conversas. Eu acho que os pensamentos que eu estava a ter, estava refletindo a minha própria jornada e estava a reconhecer que o quanto que eu desviei-me dessa doçura. Então, antes de ir para esse espaço, essa palavra não tinha tanta força dentro de mim, a não ser quando a Daddy Yankee explicou a definição para mim. Então foi como desembrulhar, por assim, isto de uma forma muito metódica. Então, trazer algo que seja prático nessas fases, ou como conectar uns com os outros, e também focar também o que é que nos bloqueia a nossa capacidade de ser doce. Porque todos têm relacionamentos. Então, a Dada especificamente foi muito boa naquilo que ela partilhou,
a nível das mules, nas leituras, e fazer com que nós, de uma forma prática, usássemos uma fórmula. E uma fórmula que ela nos deu foi como alcançar a doçura. Então ela deu uma forma muito simples. Começar com pureza, verdade, paciência e humildade. E depois, a paciência e a humildade criam maturidade. E tudo que vai sair disso é a doçura. Então o processo, como você estava a dizer, aquilo que vai sair é essa doçura. Mas se eu sou capaz de honrar essas qualidades. Então, como é que eu entro para cada uma delas? Qual é a sua visão nesta fórmula de como cada uma dessa componente desta forma possa chegar à doçura? Isso é muito interessante e amoroso. Peço desculpa, o sol está muito em frente de mim. Se puderem dar um segundinho, eu peço desculpa por causa disso. I don't know if that helps anyway. Yeah. Maybe this way. Ver se assim dessa maneira melhor. No, I got it. Thank you. Quer que eu repita a pergunta? Não, não é preciso. Então eu penso que uma das coisas, se eu apenas colocar isso no meu relacionamento, por exemplo, eu penso sobre a pureza nos relacionamentos. É a minha forma de visão sobre outra alma. Então eu sempre vejo que qualquer relacionamento eu tenho que, digamos, entrar no caminho, porque há certos relacionamentos na nossa jornada que nós damos muito, mas a partir de um período de tempo, e às vezes torna-se um desafio. E há coisas que às vezes até nós damos por garantidas. Então, eu penso que para regressar a esse verdadeiro espaço na minha jornada, uma das coisas que é muito importante é ter de olhar para a minha atitude interior e a minha visão. Eu sempre vejo para mim que o ponto inicial a esse nível é apenas sentir profundamente que, antes de tudo, você é uma energia viva e é ser capaz de sentir no seu ser que você tem o melhor, a bondade. Então, é esse espaço onde eu não quero ver você nesse contexto da minha jornada nesse momento. Então, eu não quero ver sobre algumas circunstâncias. Eu não quero ver você como algo que seja numa história, mas ver no sentido de sempre eterno. Então, é abrir o coração nesse espaço que nós falamos na Brahma Kumaris, que é o ser consciente da alma. Mas é profundamente trabalhar nesse passo. E eu vejo que você conscientemente precisa de olhar para outra alma e de uma forma muito profunda dizer que você é uma alma. Você é esse ser de energia. E essa pureza eu vejo que quando eu comecei a ver os relacionamentos, isso como largar determinadas coisas, porque quando você vê alguém no contexto com o trabalho de alguém, ou alguma interação e algo acontece, então há sempre alguma coisa que vai restar. E eu não consigo depois trabalhar através desse espaço. Então tem que trabalhar no sentido do espaço original e dizer por assim mesmo, para além da história, para além do contexto, eu vejo você enquanto um ser espiritual divino. E realmente acreditar nesse lugar, nesse espaço. E a seguir, nesse espaço, permitir a mim mesmo para ser honesto e verdadeiro. Então não é apenas criar determinados pensamentos, isso
suprir outros pensamentos. Porque você pode criar certos pensamentos, mas ao mesmo tempo você não está a lidar com o outro assunto. Então, quando você é capaz de agarrar essa pureza na visão, com quem quer que passe por si, honestamente você vai encontrar um contexto para ela. Então, nesse contexto para isso, você realiza que todas as pessoas não são más. Há um papel, algo que está acontecendo, e esse papel é talvez 5% dessa maravilhosa joia da sua vida. E então, a honestidade significa para mim, nesse caso, a verdade é ver a realidade. Eu vejo o meu próprio ego nesse momento. Ok, o meu ego está lá, está a alcançar assim, mas aí eu começo a olhar você de uma forma pura, e depois vou criando imagens. Então tem que ver o mais elevado em si, mas em verdade também é ver a si mesmo. Então veja com honestidade. Então qual é o momento da minha jornada? O que é que está a ser esse gatilho? O que é que está a ser esse ego? Onde é que está a insegurança? Então tem que ser honesto e transparente comigo mesmo em primeiro lugar. Isso também vai trazer a humildade e a maturidade. Porque isso não é um jogo de culpar. Isso não é uma história de um único sentido. Nós temos que trabalhar nessa jornada juntos. Então, os pensamentos da minha jornada, eu tenho que ser humilde comigo mesmo, porque eu vejo uma determinada verdade, eu vejo o mais elevado em si, então deixe-me agarrar essa humildade para dizer, ok, como é que vamos fazer esse relacionamento crescer? Então eu posso ver o meu ego, como ele reagir, como o meu comportamento é de uma determinada maneira, e também consigo ver o contexto. Então, eu não me torno reativa. E isso é maturidade que a alma segura, agarra. Então, o relacionamento precisa de tempo. Mesmo que eu tenha esse conhecimento profundo que você é uma alma, e que tem um momento honesto de transparência do seu ser, então eu tenho maturidade para não reagir. Mas os relacionamentos não se arranjam assim rápido. Então tem que prestar atenção. E esse prestar atenção é o quê? Manter bons votos, ter fé em mim, quer em você, e não entrar para soluções rápidas. Cada vez que eu vejo você, eu vou ver com um brilho elevado e também ter a certeza que eu estou a ser verdadeira para mim mesmo e que meu ego não está a vir brincar ou jogar. Então são tempos e tempos. A Dali partilhou essa fórmula, mas isso foi uma grande prenda para mim. Eu eternalizei na minha vida e nos relacionamentos, porque há um período da vida que o fruto disso foi a doçura. Então, o que é a doçura? A doçura é a divindade. A doçura é a naturalidade. Então, os meus relacionamentos com outra pessoa se tornam natural, se torna genuíno. Então, sou capaz de estar com a mente mais plena e sabendo que em mim também não existe essa perfeição. Então, são esses momentos que trazem a doçura. Mas isso é o meu passo a passo. Eu gostei da forma como você dividiu a pureza e a verdade. E você, então, depois falou na paciência e na maturidade. Então, eu gostava de voltar à pureza e à verdade. E muitas vezes, nessa forma que foi partilhada, há muitos anos, isso é uma coisa que ficou começou a ir mais profundo na minha mente. Então, é capaz de observar nesse processo.
e depois uma revelação. Em muitas maneiras, esse ponto de partida. Nós tivemos aqui o retiro de professores há muito tempo atrás, e houve uma pergunta que eu tinha que era uma coisa que estava na minha mente, e foi a assistente que eu fiz a pergunta, e está muito conectada com a sua partilha. E a pergunta foi: ocasionalmente, talvez tenha uma conta kármica para ser resolvida dentro de si. E se você vai a esse momento que foi feito algo errado, e isso pode vir apenas um flash, mas naquele momento, o passado se torna presente, e a sua visão em direção a eles tem a ver com o aspecto do passado. Então você consegue controlar-se na sua interação, mas não há esse amor do coração, essa honestidade na ligação. Então, como em muitos anos você lidou com isso? Como é que você transformou? E a resposta dela foi muito interessante. Ela fez uma pausa e disse: nós temos que ter a intenção de curar os relacionamentos. E isso para mim foi um grande momento para mim, porque isso fez-me sempre vir para a pureza em primeiro e ter esse espaço limpo com essa intenção e um desejo limpo de agarrar esse espaço de cura para tornar o certo. Então, criar esse sentimento de esperança dentro de mim começou a minha jornada em direção a libertar aquilo que era, digamos, o mais inútil, e ter esse espaço no coração onde eu pudesse começar de novo os relacionamentos. E mesmo assim, ocasionalmente eu sentava-me e havia essa intenção de continuar. Portanto, a semente estava lá. Então eu quis partilhar isso porque eu sinto que é o aspecto vasto da pureza em si, e ter essa pureza com relação aos outros, ter uma semente poderosa que possa acontecer. Então nada do passado pode aparecer e residir em si, diante de si. Então os relacionamentos são novos outra vez. Então, sem haver essas coisas do passado, podia ser também estar juntos de uma maneira natural. About the connection between purity and truth. Com relação à conexão entre beleza e pureza. E outro aspecto que eu estava a mencionar era de humildade. É uma qualidade maravilhosa, porque como nós vemos essa qualidade, a fragrância, se você gostar desse seu empenho espiritual, você não consegue falsificar a humildade. Porque uma vez que você faz um empenho significativo em si mesmo nos relacionamentos, torna-se uma grande esperança. Então, esses seus pensamentos nesse tema da qualidade da humildade, porque nós falamos sobre a humildade e a liderança como algo que nós podemos desenvolver breve. Mas você pode dizer quais são os empenhos que você verdadeiramente que você cultivou para ser humilde genuinamente? É interessante você falar sobre humildade agora, porque um dos insights que eu tive nessa jornada é que apenas quando a alma está fazendo empenho para se tornar pura, e quando a alma está em verdade, dessa maneira, está em verdadeiro auto-respeito. Esses dois são os ingredientes para fazer com que o meu auto-respeito desperte. Não pode
ser genuíno sem haver pureza e sem ser por verdade. Porque qualquer outra forma de autorrespeito é autorrespeito. Então apenas quando eu tenho autorrespeito eu vou poder ser humilde. Isso é uma conexão muito interessante, porque o mundo, eles olham para a humildade de uma forma diferente. É como às vezes, tipo, curvar-se aos outros, mas eu penso que a Dadi Prakashimani, nós estamos a pensar nela, semana passada, foi a administradora principal da Brahma Kumaris. Então esse sentimento que ela era tão pura, era naturalmente puro, então tão verdadeira. Então foi um autorrespeito natural. Então com profundo autorrespeito, ele é tão natural que o nível da humildade dela era incrível. Eu estava a pensar sobre algumas histórias sobre a Dadiji e como o irmão Charlie estava partilhando de como ela sabia utilizar o autorrespeito na altura de necessidade. E era ser humilde e estar com a família no momento de necessidade. Então eu penso que se não estou no meu autorrespeito genuíno puro, eu não vou ser genuinamente humilde. E se não vou ser humilde, eu não fico nos relacionamentos, eu manipulo, eu controlo. Então quando eu não tenho a minha maneira, eu vou me tornar amargo, porque... Então para mim, a pureza e a verdade têm uma jornada íntima a nível do autorrespeito. É quando ela está plena. Então, aquilo que você mostrou é que essa natureza traz consideração aos outros, porque você ganha esse respeito, porque as coisas são apresentadas de uma forma fácil. Então, onde há qualquer falta de humildade, então a verdade não pode ser revelada. Eu recordo-me, a Dadi Prakashimani era a personificação de ser capaz de dizer literalmente e causar um grande impacto. Então as Dadis, os yogas, têm essa capacidade de verdadeiramente utilizar as palavras deles de uma forma digna e simples e carregar o poder, porque era preciso humildade e verdade. Então, me in any way. It was always about attracting anyone towards the highest truth, right? Towards the divine. And so therefore, whatever expression they had, it was always desculpa, estava aqui a tentar perceber melhor porque eu não conseguia ver o contexto como ele estava a dizer aqui a frase. Então é dar um passo à frente quando nós sabemos que na altura da Dadijunk, ela sempre falava das suas qualidades e que Deus lhe deu. E que Deus lhe deu. Então, ela nunca, por exemplo, deu... Como é que é?
É como se ela nunca valorizasse aquilo que ela tinha, porque para ela tudo era dado por Deus. Portanto, as qualidades são suas, elas estão dentro de si, mas ela disse, mas foi Baba que deu para mim essas qualidades, nesse momento, nessa altura. E sem Deus na minha vida, eu nunca teria recebido tais qualidades. Portanto, eu levo elas para os meus nascimentos, e também nascimento nesta vida. Portanto, é muito interessante que todo esse desenvolvimento dessa jornada espiritual é nas qualidades que são acumuladas. E nós sentimos essa genuinidade, esse nível da humildade, o que significa que nunca direcionava as pessoas para a minha própria grandeza, mas sim para a grandeza do divino. Mas você pode partilhar algumas coisas nisso, porque eu acho que esse é um grande tema em si mesmo, ele está tão conectado com a doçura, e como nós podemos fazer vibrar essa energia também nos outros e inspirar outros. Então eu me recordo da primeira vez que eu vim para Brahma Kumaris, vim ter com Baba, a alma que inspirou na minha jornada espiritual, a primeira vez que eu vi a Brahma Kumaris foi com a Sister Jayanti. Ela tinha ido à África do Sul. E foi uma experiência interessante, porque por um lado, eu podia sentir que isso é uma alma divina, que vive em verdade. Mas igualmente, eu tinha um sentimento bonito dela, que era, eu sou irmã dela. Então foi tal uma combinação profunda de alguém que está a viver a verdade, ou de alguém que está a dar o sentimento de que você pertence. E isso cria conexão. E essa conexão abre a minha jornada espiritual. Então é essa doçura espiritual da pertença das almas. Então lembrar desde o primeiro dia. Isso é a Brahma Kumaris. Então, ela estava vestida de sari. Então havia essa proximidade. Então foi esse doce encontro poderoso. E então, todo esse aspecto, toda essa combinação que estamos a falar da doçura, então é falar sobre a conectividade. Então esse ingrediente é de tal equilíbrio. Há um equilíbrio da humildade, da verdade, do poder. Então esse equilíbrio do autorrespeito, dessa proximidade. E essa é uma combinação muito bela, de tal combinação que é a história que vamos dizer isso, né? I'm conscious of time because I feel we can continue on this topic. Do we just have a couple of minutes to wrap up and then pass over to Manoj Oh, Bhai? no. You have a lot of time. You have 15 more minutes. Oh, brilliant. Okay, great. I thought you wanted to say 15 minutes for the end. Okay, good. Actually, I was thinking of just changing track a little bit because I feel we've covered this topic extensively, but on a practical level, how do we begin this journey of developing natural sweetness in our lives, through some of the aspects you'd mentioned, self-respect, purity, things like that on a practical basis?
these concepts we've talked about, I'm sure will have touched and will have resonated with so many. Tenho certeza que esses assuntos que nós tocamos ressoaram com muitos de nós, mas como que nós transformamos esses aspectos? Entrar em familiaridade, por exemplo, com os outros, essa familiaridade, ela significa que eu não criei esse espaço para respeitar o espaço da outra pessoa. E isso cria uma falta de autorrespeito no relacionamento, ou então ultrapassa barreiras nos relacionamentos. Então, dessa forma, podemos trabalhar essa capacidade de sermos doces, simplesmente por não ser familiarizados, né, demasiado com as pessoas. Porque frequentemente isso acontece com aquilo que a gente faz. Eu penso que, para mim, uma das coisas que me ajudou muito é a minha prática interior. Eu acho que quando você mantém certa prática interior de forma limpa, então você cria os limites espirituais ao redor de si, que isso protege a si. Então, eu passei muito tempo na minha jornada espiritual, diariamente, a conectar com o eterno eu. Então, esse sentimento, essa conexão profunda da alma, e antes de fazer as coisas, como alguém que faz, então essa importância do ser, ou de ser. Então, eu vi essa experiência muito profunda desse amor da alma. Então, é despertar essa profunda paz da alma. Então, fazer sair, por assim dizer, a compaixão da alma. Então, isso automaticamente torna essa sua luz. E depois essa luz é a sua proteção de coisas que trazem esse espaço de familiaridade, ou de espaços que afastam da doçura. Por quê? É como você precisar fazer com que a sua luz interior seja forte. Na nossa jornada espiritual, especialmente a trabalhar nas virtudes, eu não posso só dizer faça isso, não faça isso. As coisas não começam assim. Ela começa nesse espaço do ser, de ser. Então eu penso que mais e mais eu sou o ser, e estou a irradiar nesse espaço de ser. Então estou a ativar essa consciência, e o meu amor, por exemplo, será um amor puro. E esse amor puro será um amor muito seguro. Então, o enriquecimento, a riqueza desse amor não compromete e mantém essa segurança e proximidade a um nível diferente. Porque quando nós precisamos de um espaço de familiaridade, eu estou a procurar algo. E é por isso que eu tenho, então, ou seja, tenho a necessidade. Então, quando eu estou no espaço do ser, num nível muito profundo, então eu fico com essa vibração, nessa vibração. E isso é a minha proteção. Então eu vejo que, se por exemplo, eu estiver a experienciar um amor genuíno, profundo, então vai haver doçura na minha visão, no meu driste. Naturalmente, eu não vou estar a olhar para si e a dizer, eu quero algo de si, ou eu preciso de algo de si. Então, os meus olhos estão a irradiar amor. Então, e a doçura. Então, um momento que foi muito bonito, quando na Brahma Kumaris tivemos belos encontros em Montabu,
foi momentos de alta conexão com o divino, e eu me recordo de estar a caminhar, ter esse belo driste de amor. Eu fui para o palco plena de amor e doçura. E eu não tinha essa familiaridade de querer algo, eu vou precisar disso. Não, foi muito profundo. Foi tão precioso. Eu penso que os momentos na nossa jornada, nós temos que tocar essa doçura eterna. É uma energia eterna. Não é uma energia física. Às vezes nós tentamos fazer as coisas doces. Mas o ponto é que isso fica superficial. Então precisamos de algo que seja profundo. Porque é ser doce, tipo adoçar a todos. Quando as pessoas são doces, às vezes nós ouvimos uma chamada telefônica. Alguém está a falar com outra, e no próximo segundo desliga a chamada e a pessoa fica completamente diferente. Acho que todos nós já fomos vítimas disso, ou produto disso, mas a verdadeira doçura é você ser doce com todos e não apenas com alguns. Sim, absolutamente. Eu acho que, para fechar um bocadinho nesse aspecto da familiaridade, foi interessante na sua partilha, porque quando eu estou à espera ou à necessidade de alguém, então é esse ponto que eu largo meu autorrespeito. E eu ultrapasso o meu limite. Então, as minhas necessidades não ressoam com as outras pessoas. Portanto, se eu não tenho esse autorrespeito, também não há o respeito com as outras. Portanto, é uma conexão muito profunda. E estava a ressoar aquilo que você estava a partilhar também sobre despender tempo com o seu eu eterno. Porque enquanto eu não ser capaz de ver a beleza interior e ganhar esse poder, para poder ver então essa beleza, portanto é preciso ganhar esse poder interno para poder ver as qualidades da alma e começar a desenvolver o significado nos relacionamentos comigo mesmo. Então, não vamos poder trabalhar em nós mesmos. Portanto, isso é algo que eu penso que seria para um outro tempo, ou outro tema que a Dadi Jung também falava, que é esse significado de manter o coração limpo. Eu penso que esse sistema está conectado porque a pureza a nível do coração significa que eu não estou a segurar nada que seja impuro, nem nos meus pensamentos para outras pessoas. Então esse espaço é limpo. Então a minha atitude para os outros também será limpa. Então eu sinto que com o poder de ver, de estar conectado com o eu eterno, eu posso começar a assimilar com muita honestidade. E sem esse poder, esse passo ao lado, como você estava a dizer, não é? Nós não podemos ver a nós mesmos com honestidade. O ego está sempre a meter-se no caminho e colocar-se num espaço de autoanálise, de autocrítica. Então, nós não passamos tempo conosco mesmo. Então, quanto mais eu posso estar conectado com a minha verdade interior, mais eu sou capaz de observar os meus defeitos e as fraquezas para limpá-las. Então, fazer essa transformação que vai trazer a realização do que apenas vê-la sobre as coisas sobre mim mesmo. Portanto, isso afeta a minha atitude também com relação aos outros. A Dadi passou muito tempo a falar sobre esses temas, sobre a limpeza do coração e de estar conectado consigo mesmo, com Deus, para receber esse poder. Porque senão nós não vamos poder entrar nesse mundo da paciência e da humildade. Então essa é a limpeza interior. Então esse relacionamento com Deus
é tão importante. Eu penso sobre, na minha própria jornada espiritual, o que trouxe doçura para a minha vida foi esse relacionamento com Deus, porque a perspectiva e o contexto de Deus que trouxe a minha vida permitiu que muitas coisas fossem limpas. E elas fossem limpas dessa maneira, porque esta é uma jornada em que trouxe o que é importante. Então eu penso que parte da doçura é a aceitação. A aceitação é uma energia muito importante na doçura. A alma nunca aceita a verdade ou a genuinidade se for apenas uma doçura assim inocente. Tem sempre que haver algo que ressoa. Então vejo que essa jornada das almas, vejo essa conexão profunda com esse ser que me ajuda de uma forma muito profunda para limpar esses espaços para que reste a doçura. Então, e aí o coração fica completamente preenchido nessa jornada. Não é algo que eu tenho que dizer, mas o meu coração está a dizer Baba porque está a ressoar, é onde está a residir. É como se há tantos aspectos para desenvolver a doçura, que através dessa jornada da pureza, honestidade, paz, humildade. Então, investir em todos esses aspectos, primeiro na meditação e a conexão com eu, e depois, em segundo, a conexão com Deus. Depois ter a certeza que a minha rotina ela não seja tipo interrompida ao longo do tempo. E ver o ego, porque o ego magoa-me. Então tem que haver essa sabedoria. Aquele conhecimento como a Dade partilhou conosco. Portanto, temos que mudar, realizar. Então a sabedoria é tão importante para desenvolver essa qualidade, para nutri-la. Então, claro, com um alto potencial de uma determinada maneira. Mas isso não é uma coisa inocente que é revelada apenas nos relacionamentos. Mas isso é um método de comunicação para conosco mesmo. E essa fonte divina, Deus, está de coração completamente aberto. Então ele vai estar completamente presente no meu coração para essa limpeza. Então eu vou revelar-me completamente como eu sou, e sabendo que eu não vou julgar, vou estar livre para expressar-me do meu coração. E com relação a esses sentimentos, tudo aquilo que eu partilho desse espaço do coração é libertado. Isso transforma completamente. Então esse aspecto de escrever ajudou-me muito a desenvolver o autorrespeito. Mas também aquilo que foi mencionado, confiar em Deus. Não consigo ouvir bem também. Então entrar nesse processo de purificação de sentimentos e qualquer coisa que não esteja a ressoar. A Dade partilhou um aspecto que nós podemos realizar nas nossas vidas, que dar tristeza é uma coisa má. Nós sabemos isso conscientemente. Mas receber tristeza é tão mal, se não for pior, porque a nossa consciência a morder que nós estamos a receber essa tristeza. Portanto, isso é um hábito inconsciente, porque recebemos tristeza em tantas... E nós nem damos conta que estamos a viver nesse estado interior de violência.
Então é minha própria experiência de vida e das situações e libertar tudo aquilo que for de absorver dor e tomar tristeza. Então uma pergunta que foi feita no grupo foi: quais são os sinais de receber tristeza? E não sabíamos como responder, e ela respondeu: são quando os meus sentimentos estão tipo partidos ou embaixo. Então nós realizamos naquele ponto que a paz é a sua linha base. E você não pode se afastar da paz, porque isso é um estado de violência. Então essas qualidades são estados naturais, natural mais do que qualquer coisa. Então eu gostaria de perguntar a vocês para você partilhar algo que você encorajaria que todos tentassem nessa jornada, porque nós temos uma audiência hoje misturada, por assim dizer. Alguns já estão nessa jornada espiritual, outros já estão mais avançados e outros a começar agora. Então, qual era o encorajamento que vocês dão para eles para ter esse relacionamento profundo, para ter esse fortalecimento na base da doçura? Então, penso que uma das coisas que eu estava a sair de Madhuban, da sede da Brahma Kumaris, eu estava na Torre da Paz, estava a Dadi Indraprastha, e ela colocou a mão no meu coração e disse: nunca fica com o coração desfeito, vamos usar assim. Não importa o que aconteça na sua vida, nunca fique sem coração. Eu não consigo encontrar a palavra que ela está dizendo. Portanto, quanto mais não ser crítica, mas ser muito genuína. E quando eu comecei a fazer um cartão de empenho dos meus sentimentos, eu comecei a ver o que é que estava dentro. Então eu podia ver o que é que estava a crescer dentro, em ambos os aspectos, porque depois de um período de tempo, se essas coisas estão a crescer, isso vai trazer uma amargura. Então eu preciso de limpar isso. Então verificar isso. E também ao mesmo tempo, esse encorajamento profundo, porque eu sinto que há certos sentimentos que estão a crescer dentro da alma e que são leais, maduros, conectados. E eu sinto que estou a crescer. Crescer nos meus próprios relacionamentos comigo mesmo, e a crescer no relacionamento com Deus. E estou a crescer na minha jornada e na minha meta. E então, é como ambos os lados fossem importantes. Então, eu preciso ser capaz de ver esses sentimentos e nunca negue-se desses momentos para ficar distante dos seus próprios sentimentos. Porque se você fica distante dos seus próprios sentimentos, você torna-se como estar num espaço que não é o seu, portanto, quer esteja há pouco ou há muito tempo nessa jornada espiritual, é uma jornada de vida muito amorosa, é uma jornada de pertença. Então, é de estar conectado em ambas as maneiras, quer no meu coração, que precisa ser limpo, e o que está no meu coração que está a crescer. Porque um bom coração tem que estar a bombar muito bem, pois tudo começa com o coração, né? Sim. Para mim, sim, sim. Talvez haja algum
algum ponto pelo caminho, mas para mim é isso. Eu também sinto isso, não é muito amoroso. Então eu penso que nós provavelmente já estamos no momento. Então passar agora para o Manoj. Obrigado. Foi muito maravilhoso, de verdade. E vocês partilharam muito na doçura, que não é uma virtude apenas interior, mas muitas coisas também surgem interior, como o sabor, a fragrância, muitas coisas. Muitas coisas bonitas foram partilhadas e apontadas. E outra coisa que eu fixei, talvez nos primeiros 15, 20 minutos, foi encontrar em todos um estado de como estar limpo. Então, limpar as coisas do passado, ser naturalmente doce. Algumas perguntas práticas. A primeira é: ou seja, tomam vantagem de mim por causa da minha doce natureza. Você pode me ajudar? A nível do trabalho. Ou seja, aqui a doçura não está a funcionar, ela é demasiado doce. Eu penso que às vezes nós podemos confundir ser educado com doçura. Quando o nosso autorrespeito e não cruzamos as nossas próprias barreiras, e às vezes, ou seja, nós cruzamos as barreiras porque às vezes dizemos sim quando é para dizer não. Por causa que queremos ser vistos pelo patrão, ou ser aprovados pelos amigos, os colegas de trabalho, e não queremos que as pessoas fiquem embaixo. Então, há motivos inconscientes por debaixo disso. E talvez não tenhamos consciência, porque se houvesse, então nós estaríamos centrados e docemente manteríamos o nosso autorrespeito e dizer, não, isso está fora da capacidade. Portanto, então, o papel da verdade desempenha um grande papel. E é saber que aquilo que eu posso, saber o que posso ou não fazer. Então eu tenho que respeitar e avaliar-me o suficiente, respeitar a minha visão e dizer, essa é são os meus limites. E às vezes nós estamos a empurrar ou a puxar essas barreiras, esses limites, e depois vão tentar arranjar outra forma de atravessar isso. Então ser capaz de dizer aquilo que você sente é base da sua própria capacidade, a base do autorrespeito. E isso é uma das lições mais duras para aprender no trabalho. Mas também é aquela que dá mais poder. Mas se nós não tivermos barreiras, nós vamos ser sempre, entre aspas, abusados, vai? Não disse essa palavra, mas eu estou usando. Porque você não vai dormir bem e eles vão porque eles ficaram com o trabalho deles feito. Então, às vezes, nós não estamos a dar atenção suficiente para nós mesmos. Então, dar atenção para nós mesmos e reconhecer se eu estou a ser apenas educado ou se eu estou a ser doce. Também conecto-me com isso. Eu só posso falar das experiências pessoais, mas das reflexões pessoais sobre mim mesmo e aqui. Eu preciso estar na minha capacidade, do meu autorrespeito, dos meus limites. E quando eu valorizo determinadas coisas em mim mesmo, as pessoas podem tomar vantagem. Se eu não valorizo algo em mim mais profundo, então as pessoas irão empurrar essa fronteira, essa barreira, esses limites. Então é quando as coisas não são consistentes. Então há momentos que nós permitimos as coisas. E depois, passado um pouco, nós vamos dizer, não, esse é o nosso limite.
Então as coisas são coisas que temos que ser consistentes. E a minha consistência são dos meus princípios. E é sobre os meus valores. E a minha consistência, a minha resposta a determinadas coisas, isso tem que ser muito verdadeira. Porque as pessoas que conhecem-me, vai haver aquela reação de estou a ser usado. Então eu acho que é um aspecto muito importante desses limites interiores, a minha consistência, que vão ajudar-me muito. E a próxima pergunta é interessante. Um irmão que está a dizer, tirou o curso há pouco tempo, e ele frequenta as aulas matinais. Ele diz que há muitos conflitos dentro de mim quando eu escuto meus doces filhos. Eu tenho sentimentos de culpa dentro de mim. E todo dia isso no início e no fim da aula. Como e quando ser doce? Nesse momento, veja isso como um medicamento. Às vezes você precisa de um medicamento. E se for palavras doces como um medicamento, porque é difícil para digerir inicialmente, e aos poucos isso vai derretendo e abrindo o seu coração para a verdade. Porque qualquer forma de amargura que você pode estar experienciar é apenas uma pequena percentagem da bela alma que você é, da bela verdade e da verdade que você é. Então, há momentos, a níveis de tristeza ou de amarguras na nossa vida, tornam-se tão altos, tão fortes, que parece que é a realidade completa, mas ela não é. É talvez apenas uma pequena porcentagem de toda a sua jornada, enquanto uma bela alma através do tempo. Então, inicialmente, há coisas que causam uma certa reação. E outras palavras como doces filhos causa reação. Tudo bem. Pegue a doce lição e veja durante o período de tempo, vai ver que o seu coração vai derreter em verdade, porque é isso o que você é. Eu também penso que, apenas uma coisa rápida para adicionar, a minha experiência é que algo que funciona como gatilho em mim, na Murli, é algo que definitivamente eu tenho que prestar atenção. E essa é para mim a oportunidade perfeita para fortalecer o relacionamento com Deus. Então ter essa fé de você partilhar a sua amargura com Ele e ver Ele tirar isso, então a sua conexão vai ser plena de significados, vai ser um teste de fé e reconhecer que através da partilha com honestidade dessa sua amargura, Deus vai tirá-la. Então eu sinto que se algo está servindo de gatilho na Murli dessa maneira, isso é um lado muito positivo que você tem que trabalhar com isso de uma forma positiva para fortalecer o seu relacionamento com Ele. Podemos ter mais algumas perguntas. Tem a ver com o que o Dipti disse, esse relacionamento do eu ser eterno. Então, perguntar-se, eu não sou capaz de convencer-me que eu sou um ser eterno. Eu sinto em meditação, mas eu não sou eterno. Eu penso que quando a alma é capaz de dar espaço e tempo para si mesma, qualquer limites
ou limitações que há na jornada, começa a ficar mais suave. E a energia eterna de quem sou eu privilegia o quem sou eu. Isso é o que eu sou. Mas ao longo do caminho, houve tantas experiências de vida da nossa jornada nos afastou dessa verdade. Então agora eu não tenho espaço para respirar essa energia da eternidade. Então eu vejo que cada dia, alguns anos atrás, eu dei-me 3 meses de bhakti para mim mesma. Então era uma palavra para ser minha companheira durante 3 meses. E uma vez, foi no início dos anos 90, eu dei essa energia especial e os meus 3 meses era respirar essa palavra. Eu sou eterna. E aí eu dizia, eu sou eterna. Foi como algo que eu estava a dar vida. Por 3 meses. Foi apenas uma frase que eu sabia. Eu sou eterna. E depois de 1 mês e meio, aquilo que começou a abrir para a alma foi incrível. Foi absolutamente incrível. Então eu penso que o eco, que durou tanto tempo, que mesmo agora, quando eu sento para a meditação, eu tive um teste com o meu corpo, mas uma das coisas que carregou não foi essa palavra. Você, luz, é eterna. Então algumas práticas que dão espaço para despertar, porque tudo já está na alma. Então você tem que sentir a beleza dela. Então você não tem que se convencer que é eterna. Dê espaço e margem para abrir-se, porque a verdade já está lá, mas dê-lhe espaço para despertá-la. Wonderful. So, the next question, it's on self-respect. So, next for Brother Ashish. Então, ao teu respeito, a próxima pergunta para o Ash. After that, it's about, you all spoke about self-respect and humility, right? So the question comes is, how do I maintain my self-respect constantly? Como manter meu auto-respeito constantemente e ser doce com todos. And everyone, maybe Brother Ashish can meditate. Constante. I think we've shared a lot on this particular aspect because the constancy comes from A really cons- I think you got soft, Brother Ashish. Just have to hold the mic. Yeah, okay. yeah, sorry. Desculpa o microfone. I was just saying we shared a reasonable amount in terms of how to develop Nós sweetness and then the consistency comes falamos como desenvolver a doçura e como vem a consistência, in short manter um empenho nisso, mas curto, to develop eu tenho que desenvolver, sustain investir relationship with myself. e sustentar um relacionamento comigo mesmo, And when de uma that's forma não violenta. over a long period of time, your Isso é possível com, so ao fim de um certo tempo, o seu autorrespeito começa a crescer, vai havendo a limpeza, esse é o primeiro aspecto do autorrespeito, porque internamente eu não estou a ser violento na minha atitude, na minha visão e nas minhas ações. Então tudo começa com aquilo que eu ponho no meu coração. E se eu manter o meu coração limpo, simplesmente a libertar aquilo que eu estou a segurar, então eu vou sentar no meu assento do autorrespeito, porque não estou a abrir a porta para a violência ou para uma atitude hostil, para uma forma falsa ou crítica. Então, na verdade, quanto mais profundo eu for, mais consistente será a minha prática de prestar atenção daquilo que está a poluir meu mundo interior e libertar isso. Então é isso, gerar a grandeza do autorrespeito. E eu não preciso que os outros validem isso para ter uma prova. Porque eu vou ter autorrespeito, o respeito por mim suficiente para tratar-me bem. Então a minha presença vai vibrar isso. E quando você está numa sala com autorrespeito, você nem precisa dizer muito, porque as vibrações vão transportar isso. Então
as limpezas da minha vibrações, maior autoridade será, de uma forma humilde. Então, eu irei apresentar esse sentimento de autorrespeito. E as pessoas não terão como cruzar a barreira ou os limites. Ok, não conseguimos perceber as perguntas. A internet do Manoj está a falhar. Portanto, ficamos sem pergunta. Eu penso que eles... Sim, que a internet dele... Ele saiu da reunião. Ok, nós queremos ter um bocadinho de meditação no final. O tempo está a passar. Vou chamar então o Dr. Ashok Mehta para dar os agradecimentos. Eu penso que esse diálogo foi muito doce. Eu apreciei cada momento. Eu acho que as preparações foram muito boas. A fórmula da Daddy Yankee é sempre fantástica. Então, tudo que deveria ser, abordado foi feito. Então, extraordinário. The answer comes in our own relationship with others when we improve over. I think a lot of things about self-respect, which makes us humble. Falou-se muitas coisas do auto-respeito para nos tornarmos humildes. E isso é algo que todos nós queremos ter. Então, esse tipo de diálogo revela mais ter essa autoanálise acho que é um diálogo muito útil. É a primeira coisa que nós escutamos de Baba é doces filhos. Portanto, essa doçura. Então, muito obrigado. It was like waves of sweetness going over you. E a sua partida foi como se fossem ondas de doçura a surgirem de si. Então, muito obrigado. Obrigado, Dr. Mehta. Essa doçura que surgiu do Asha e da Dipti foi uma conversa muito profunda e muito rica. E essa profunda conexão com autorrespeito e humildade. Ser uma humildade genuína, um verdadeiro relacionamento comigo mesmo. Então a doçura vai surgir. And that is writing to Baba, revealing yourself fully, both paths. That's what. Estar com Baba de forma correta. Isso também mostra quem sou eu e quais são as minhas impurezas, o cartão dos meus sentimentos e aquilo que tem que remover para crescer.
Agora vamos programs announcements. partilhar os anúncios, So, as we always do, after one como week, fazemos sempre. Depois de uma semana, on sweetness. So, temos o workshop sobre doçura. I'm sure we all will reflect what we heard today. So the first hour will be experiential exercises. Primeira hora de experiências, da segunda hora de palestra, com o irmão Dev, de Boston, dos Estados Unidos, às 3 da tarde de Portugal e às 11 da manhã do Brasil. Portanto, próximo sábado, 23 de setembro. And we are reaching to our episode number 75. E depois, o episódio 75 do Valores para a Vida, o episódio de platina sobre harmonia. Change that harmony. That's happening up Que é com o Eric do Canadá e o Ken do Brasil, ou América Latina, melhor dizendo. We'll have Horários: 11h30 da manhã do Brasil, 15h30 de Portugal. He's the regional coordinator of Latin America. So both of them will take us through this beautiful. Então os dois vão estar a falar sobre esse tema fabuloso da harmonia. Depois temos aqui os sites do Vihasa e Vancouver Brahma Kumaris. E nos canais do YouTube estão lá os vídeos todos, mesmo de outros idiomas. Procurem na playlist e vão encontrar a playlist com os vídeos de Portugal ou de português. Então vamos fazer meditação como vocês querem fazer. We should have discussed before, but maybe we'll ask you. So Dipti-ben, would you take us through a commentary? Então a Dipti vai nos conduzir na meditação. Então eu convido-os a sentarem confortavelmente e entrar nesse espaço de calma, quietude, silêncio, e permitam que os seus pensamentos fiquem menos presentes neste momento e experiencie ser essa energia pura. Eu sou uma alma, um ser puro, uma energia radiante. E conforme eu vou entrando nessa experiência de ser, eu liberto todas as outras energias. Eu sou pura luz. Eu sou uma energia pacífica. E eu dou esses passos no eterno ser que eu sou. Então eu entro em contato com as minhas qualidades originais. E no silêncio, na quietude, eu chego ao núcleo do meu ser. Eu sou paz. Eu seguro o amor, porque no meu ser existe uma profunda e profunda compaixão. A pureza que está dentro da alma começa a brilhar. E mais uma vez,
é entrar para a luz da verdade. I stay centered in this experience, E eu who I truly centro nessa experiência de quem eu verdadeiramente sou. being in touch with this eternal self, Estar em contato com o seu eu eterno. gently and comfortably. Muito gentil e confortavelmente. The presence Eu estou na presença supreme source da alma suprema, is eternally divine, peaceful, loving, pure, blissful. This is a sweet então essa doçura dessa conexão pura e amorosa, esse encontro doce when I, the entre eu, o ser eterno, and the eternal one, e aquele que é eterno, true, the living being, o verdadeiro, o ser amoroso, one, aquele que tem beatitude, silently and e silenciosamente e poderosamente I go deeper into this connection. eu entro profundamente nessa conexão. Soul Então apenas eu, a alma, presence na presença of the divine. do divino. This is a light of love that knows me, Essa é uma luz de amor que me conhece, que me entende accepts me for who I am. e que me aceita como quem eu sou. In the sweet connection, Então, nesta doce conexão, loving connection with the source, nessa conexão amorosa com a fonte, deep, deep sense of belonging. eu tenho um sentimento profundo de pertença. You are the one who opens my Você é aquele que me conhece e que abre as minhas capacidades. one who fills me with power. Você é aquele que me preenche de poder. I stay in this powerful connection. Eu fico nessa conexão poderosa Meeting e nesse encontro poderoso dos corações. all other residue is cleansed. Todo o resto de si é limpo. Your sweet, powerful presence comforts my heart. E a sua presença conforta o meu coração Of any past e limpa residue, qualquer passado de dentro de mim, de qualquer amargura, de qualquer peso. I stay with you, Então eu fico consigo, being, ó ser divino, allowing the rays of your purity e permito que as raios da sua pureza, do seu amor of your power e do seu poder to clean me, to limpa-me, que me nutra to make me whole again. e que torne-me I a abraçar outra vez. Então eu fico consigo eternamente. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much, Sister Dipti. That was really beautiful. Obrigado. Source of Foi muito bonito divine. essa conexão com o divino e essa doçura. Episode 75 is 38th of September after 2 weeks. So one last thing, we always take a photo of Nós sempre tiramos uma foto da sessão. We should have done it before. Desculpa, eu já devia ter feito isso antes. You can Aqueles que estão cá e quiserem abrir as vossas câmeras. memorable. The photo Então, esse momento memorável so everyone you can com a irmã Dipti e o irmão Ash. Like also to thank Sister Dipti, Brother Ashish. Eu também queria agradecer It was very aos dois. Foi muito bom. thank you for being with us. Muito obrigado por estarem conosco. thank you, Sister Claudia. I was thinking Obrigado, Cici Cláudia. nice to say bye. So thank you from all of us. And Então, muito obrigado a todos.